Olha, a coisa tá apertando para o STF. Olha só essa matéria. Antes de mais nada, eu sou Fagundes, 16 de agosto de 2021. Na descrição, link para a matéria. Major Brigadeiro lança dura nota mirando o Supremo, nação encilhada e domada. Gente, e é exatamente isso que a gente está vivendo. O STF literalmente montou e domou o povo brasileiro, né? Bom, não tanto, né? Porque parece que o povo não está aceitando muito essa doma, não. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, curte nosso canal, seja um apoiador, seja um colaborador, tem o seu nome na descrição do vídeo. Lembrando que hoje à noite tem live política e às 20 horas. E todos os comentários lidos aqui para você, hein? E respondidos. Em analogia à linguagem utilizada na Doma de Equinos, podemos afirmar que a Suprema Corte encilhou e montou a nação após domar e subjugar os demais poderes e instituições, né? Passo a passo foi aplicando a tática adequada para alcançar o perfeito domínio de suas presas, realizando manobras estrategicamente planejadas para acostumá-las aos tipos específicos de cabresto que utilizaria em cada uma. Uma vez tomadas definitivamente as rédeas, passou a usar o bridão e cravar as esporas afiadas para sangrá-las, enfraquecer as reações e consolidar seu domínio. Contra os parlamentares, utiliza o cabresto do foro privilegiado, que além da obediência às suas ordens e ações intervencionistas, garante o engavetamento dos pedidos de impeachment tramitando no Senado Federal contra seus ministros. Bom, sobre a sociedade, o cabresto possui o poder da intimidação exercida pelos inquéritos ilegais, as decisões monocráticas e sumárias e as prisões irregulares, né? Então você vê, no cenário político dos deputados e senadores, eles usam um foro privilegiado. Ó, é a gente que pode julgar vocês. É a gente aqui que... Vou citar o exemplo do Aziz de novo. Aziz e Flor de Lis. Flor de Lis estava livre por quê? Porque o foro privilegiado impedia que ela fosse presa. Bom, acabou o foro, foi para cadeia. Aziz, pedido de prisão contra ele. Acabar o foro, vai pra cadeia. Renan tem uma penca de processo. O STF tá com essa pilha todinha lá na mesinha, lá só esperando o Renan dar uma escorregadinha, né? Então, já domou o nosso Senado. Você tem aí Congresso, praticamente mais da metade dos nossos congressistas tem processos no STF. Ó, processos eleitorais, que pode levar a cassação, impugnar candidaturas, proibir o cara de se candidatar. É óbvio, tá na palma da mão do STF, o nosso Congresso. Aqui, a sociedade, o cabresto possui o poder da intimidação exercida pelos inquéritos ilegais, as decisões monocráticas sumárias e as prisões irregulares. Aqui, continuando aqui, né? Então, na sociedade, é o que a gente viu com Roberto Jefferson, Daniel Silveira, né? Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter, atuantes que foram às ruas em defesa da democracia, aqueles camaradas que foram lá na frente da casa do Moraes, lembram? Foram presos porque estavam protestando na frente da casa do Moraes. Vocês estão entendendo? Então, é tipo assim, nós, nós é os inquéritos. Inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito que investiga crime de organização criminosa, fake news, e quem determina o que é fake news são eles, e aí esse é o cabresto na sociedade. Nas Forças Armadas, se o cabresto é auto-aplicado, resultando numa atitude pragmática e disciplinada, perante os preceitos constitucionais que impele a atuar exclusivamente dentro das 4 linhas, encorajadas a adotar medidas cada vez mais ousadas, contundentes e explícitas. Suas midstands acabam de dar demonstrações inequívocas de desprezo pelo Estado democrático de direito e deixar claro quem manda e desmanda nos destinos do país. Eu só discordo aqui dessa questão das Forças Armadas, porque aqui eles o autor
está dizendo que as Forças Armadas deveriam entrar de sola. É isso que ele está dizendo. Que elas, ao olharem e deixarem as coisas, não fazerem nada, né, estão permitindo, não. Primeira coisa, gente, que precisamos entender quem é o presidente da República ainda? Bolsonaro. Quem é o comandante supremo das Forças Armadas hoje? Bolsonaro. Eu só vou fazer uma pergunta para você. Bolsonaro deu ordem para o exército invadir alguma... Não, mas o exército tinha... Não, querido. O exército só faz esse tipo de ação de duas maneiras. Se o presidente mandar ou se o presidente for assassinado. Aí ele entra de sola. Como, graças a Deus, o presidente escapou ainda quando candidato e até o presente momento ele não ordenou, então o exército ele vai esperar. Então existe uma diferença entre obedecer a ordem do capitão supremo, que nesse momento é o presidente, e atropelar a ordem e passar a tomar uma atitude que pode não ser, que aparentemente parece boa, mas não é boa. Se Bolsonaro já tivesse dado a ordem para o 142, na sua cabecinha você acharia que isso poderia acontecer que a gente está vendo hoje? Essas prisões do Jefferson, esse lobismo, essas articulações políticas do STF. O presidente tem uma estratégia. E qual é a estratégia? É revelar até onde vai, até onde está disposto aí a pilantragem da Suprema Corte aliada com o partido de esquerda. Para que o Brasil veja o quão corrompido está o nosso sistema. Porque uma coisa é você dizer que o sistema está corrompido, outra coisa é você ver o sistema corrompido. E o Bolsonaro está fazendo justamente isso. Tornando visível a corrupção, o corrompimento do sistema. E para isso, as Forças Armadas têm que se conter e esperar a hora que ele der o grito. Como ele não deu, então eu discordo totalmente desse ponto aqui, colocando como se as Forças Armadas estivessem curvadas. Às vezes as pessoas falam, os generais são melancias, estão vendo tudo isso. Não, gente, os generais são subordinados ao presidente. Se o presidente não dá ordem, eles não podem. Afinal de contas, o presidente já demonstrou que é muito bom em estratégia. É muito bom. Essa prisão do Roberto Jefferson é uma estratégia. Quer dizer, levou, né? Ele vai aproveitar essa prisão do Roberto Jefferson para outra estratégia. Vocês não pararam para pensar, né? Por que vocês acham que Bolsonaro está fazendo pedido ao Senado? Ele agora vai mostrar para o povo brasileiro de que lado estão os senadores. Ele já mostrou de que lado está o STF. Ele já mostrou as arbitrariedades do STF. STF que falava em democracia o tempo. O Senado está lá com CPI, um monte de coisa, falando em vidas, preocupado com vidas e blá, 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 aquele discurso bonito. Agora, Bolsonaro vai tirar os carinhas da zona de conforto, do discurso bonito, para a atitude. Agora eles vão ter que decidir. O povo quer ministros fora. Não aguenta mais. E essa ação do presidente agora vai deixar claro o sistema corrompido dentro do Senado de forma bem clara e objetiva. Vocês sacaram agora? Bolsonaro expôs um, agora está usando a situação do Jefferson para expor o outro. Vem as Forças Armadas, atropela tudo isso e não ia se existir esse argumento e a gente nunca ia saber o quão fundo vai essa lama. De uma só tacada, atacaram frontalmente o governo e o reduto conservador. Desafiou mais uma vez o governo, desengavetando e pautando o julgamento de um processo contra o senador Ciro Nogueira, que tramitava na turma garantista para o qual o ministro Gilmar Mendes havia pedido vistas no momento em que julgou a cera técnica como um movimento favorável à causa, bastando apenas a sua nomeação para chefe da Casa Civil da Presidência da República para que Gilmar devolvesse a matéria rapidamente ao plenário, talvez sem sequer fazer a leitura. Vocês entenderam agora o que eu estou falando para vocês da questão do ninguém larga o Fiofovski de ninguém? Ciro Nogueira estava lá no Senado. Quando era interessante para o STF, segura o processo do menino. Não, toca o barco para frente. Não, deixa ele aí que ele é dos nossos. Vamos usar isso aqui para segurar ele.
Gente, tem muito senador que, às vezes até, o deputado, que até quer votar a favor do povo, mas tá difícil. Porque foram pegos em alguma pilantragem, ou suspeita, ou estão enrolados em alguma coisa, e aí às vezes acabam. Aí o Ciro Nogueira só subiu pra Casa Civil. Gilmarzinho já foi lá e trouxe de volta o processo dele. Um processo que vem depois do processo do Aziz, com pedido de prisão, que é muito mais grave. Processo que vem na frente, que vem depois de uma penca, não é nem de um, é de uma penca de processos de Renan Calheiros, de mais de 10 anos. Então fica evidenciado de como é que funciona, né? Vamos continuar. Sem entrar no mérito do crime pelo qual será julgado o senador ou pleitear sua inocência, fica claro que os critérios para elaboração da pauta do STF são definidos pelos interesses do grupo que ambiciona retomar o poder a qualquer custo, conforme exprime um dos seus maiores líderes e beneficiários, o condenado e libertado José Dirceu. Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. E Barroso esses dias deixou escapar essa frase, né? Eleição não se ganha, se toma. O microfone tá ligado aí? Tá ligado aí? Tá ligado aí? Pois é, tava. A escala de prioridades praticada pela Delegacia de Comunidade, em que se transformou o Supremo Tribunal Federal, instalada na antiga Praça dos Três Poderes, agora acunhada de Praça do Poder Onipotente, lhe permite julgar celeremente qualquer queixa-crime impetrada por partidos ou entidades amigas, enquanto paralisa processos de criminosos importantes que continuam trabalhando impunemente pela derrubada do governo, como Renan Calheiros, Jader Barbalho, Edson Lobão e outros. Clientes preferenciais até que seus crimes atinjam os critérios da prescrição. Então é assim, ó, vocês não mexem com a gente trava aqui, um dia prescreve, aí tá tudo, né, fica o dito pelo não dito. Quando os coloca em pauta, é para decidir em favor de condenados em instâncias inferiores ou presos preventivamente, como nos casos de Lula, Dirceu, André do Rep e muitos outros apaniguados. O ataque ao reduto conservador deu-se pela prisão tempestiva do presidente do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, um dos maiores e mais destemidos defensores dos valores defendidos pelo presidente e mais caros aos cidadãos: religião, liberdade e família. Do deputado Roberto Jefferson, aquele que denunciou o mensalão e proporcionou o início de um processo de combate sem precedentes ao crime institucional organizado. Esperamos que, estando em prisão preventiva que considera injusta e ilegal, realize imediatamente uma delação espontânea, apresentando todas as cartas que acreditamos e almejamos que disponha e que respaldariam seu desafio contínuo e contundente ao sistema. Essa iniciativa serviria para desmascarar definitivamente e comprovar a podridão que compromete a independência do parlamento e a moralidade do judiciário, arrancando de vez as máscaras de legalistas e guardiões da Carta Magna para exibir à nação as faces demoníacas daqueles aproveitadores e antipatriotas que ignoram e humilham seus eleitores, dos que desmoralizam a Suprema Corte, instituição fundamental à existência da democracia. Como eu falo, a instituição é maravilhosa, os componentes é que são uma desgraça. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Major Brigadeiro Jaime Rodrigues Sanches. Tá aqui, gente, a matéria, né? Vamos aguardar para ver agora, né? A única coisa que eu discordo do Major aqui é a questão de como ele coloca as Forças Armadas, como se as Forças Armadas estivessem, né, recuando ante ao STF. Não, gente, não. As Forças Armadas não recuou ante ao STF. O brasileiro precisa entender como funciona a hierarquia brasileira e cada função. Outro dia eu falei aqui sobre o papel do STF, o papel da Câmara, do Senado, que é o Congresso, e o papel do Executivo. Cada um desses três eu falei. E compete exclusivamente ao presidente da República a palavra final sobre o Exército. Então, o Exército não entrar de sola, o Exército não tomar o país, o Exército ver tudo isso e ficar quieto, faz parte da obediência ao seu chefe maior, que seria e é o presidente da República. Se o presidente da República hoje determinar uma ação do Exército, o Exército obedece.
Se o presidente não a determinar, o exército tem que ficar cauteloso e aguardar. Então é a única coisa que eu discordo, né? Porque se o exército pudesse e fizesse uma ação sem o aval do presidente, como agora muita gente às vezes quer, aí nós não teríamos um exército democrático, ou melhor, um exército em defesa do povo. Nós teríamos um exército anarquista, que não obedece à sua hierarquia. Mas tirando essa parte aqui, todo o resto é muito bem colocado pelo Major Brigadeiro. Né? Vamos aguardar, gente. O nosso Supremo Tribunal ele deu um passo maior do que a perna. Né? E tudo que a gente pode fazer agora é o 7 de setembro. O Aziz disse que não importa ao Brasil os pedidos de impeachment de ministros. Bom, eu não sei em que Brasil o Aziz vive. Mas eu espero que quando ele se recandidatar novamente ao Senado, ele vá a esse Brasil que ele disse que não importa os pedidos de impeachment e peça voto a eles. Porque nesse Brasil aqui, querido, todo mundo quer o impeachment dessa corja toda aí. Gente, não esquece, live à noite hoje às 20 horas, eu espero por você. Vem pra cá pra gente bater aquele papo legal, conversar, leio todos os comentários, respondo cada um deles. E na descrição tem conta bancária e chave Pix. Se você não é um colaborador do canal, ajude, dê uma forcinha e tenha o seu nome na lista dos colaboradores de agosto. Tá na descrição aí. Obrigado, gente, para aqueles que ajudam. E a gente volta com mais informações daqui a pouco.